Boa noite, pessoal. Meu nome é Tonalão da Silva Irineu. Irei abordar a parte de hoje no seminário aeração do solo, e o colega Matheus de Souza Silva irá abordar a parte de temperatura do solo. Aqui é um pouco do roteiro da minha apresentação, no qual irei abordar a parte de processo de aeração do solo, métodos para caracterizar a aeração do solo, potencial de oxidação e redução, redox, fatores que afetam a aeração do solo e o potencial elétrico do solo, efeitos ecológicos da aeração do solo, relação entre a aeração do solo e manejo das plantas, terras úmidas e solos com pouca aeração. De antemão, devemos saber que, como o ar e a água compartilham o mesmo espaço poroso, não é de se admirar que a textura e a estrutura e a porosidade, assim como a retenção de água e o movimento dos solos, movimento de água nos solos, tenham influência direta na sua aeração, sendo que o crescimento das plantas e atividades microbianas é bastante afetado pela aeração do solo. E qual o objetivo? A aeração tem um objetivo, o manejo e a prática do manejo no solo tem como objetivo de manter elevado nível de oxigênio, para que com isso as raízes possam desenvolver a respiração, né? Que as plantas necessitam respirar, a raiz no caso. O processo de aeração do solo, nesse processo, para que as raízes das plantas e os micro-organismos do solo possam respirar com facilidade, ele precisa estar bem aerado, sendo que uma boa aeração permite trocas gasosas no solo e atmosfera, fornecendo assim o oxigênio sendo suficiente para enquanto evita o acúmulo de gases tóxicos como o dióxido de carbono, né, o metano e o etileno, sendo este estado de aeração relacionado com a taxa de ventilação, com a proporção de seus poros preenchidos pelo ar. Como podemos ver aqui, a macroporosidade do solo, né? Aqui no ambiente com água e ar. Aeração no campo. A aeração no campo ele pode ser no campo, a disponibilidade do oxigênio no solo pode ser regulado por três principais fatores: a macroporosidade do solo, que afeta a estrutura e a textura; o conteúdo de água, que afeta a porosidade; a porosidade do ar, né, preenchida por ar; o consumo de oxigênio devido à respiração dos organismos; excesso de umidade. Em caso de de excesso de umidade, ocorre quando vamos dizer, a macroporosidade, todos os poros do solo, todos ou quase todos, né, estão preenchidos com água. O pessoal chama muito de encharcamento, de saturação, né? E aí surge uma pergunta: será que existe cultivo nesse local? Sim, pessoal, existe cultivo nesse local. Nós podemos citar como exemplo a cultura do arroz, né? Isso são plantas que estão adaptadas e vivem ao solo encharcado. São essas plantas, no caso do arroz, são chamadas de hidróficas, plantas hidróficas, né? Trocas gasosas. Quanto mais rapidamente as raízes e os micro-organismos consomem oxigênio e liberam dióxido de carbono, maior será a necessidade de trocas gasosas entre o solo e a atmosfera. Essas trocas facilitadas por dois mecanismos que são chave, que é o fluxo de massa e a difusão, sendo que a maior parte das trocas gasosas dos solos ocorre por parte de difusão, processo por qual há um intermédio no qual cada gás se move em determinada direção, apropriada para o seu potencial, para pressão parcial, né?
aqui para métodos para caracterizar a aeração no solo. Dentre eles, a condição de aeração do solo pode ser caracterizada por várias formas, incluindo o conteúdo de oxigênio e outros gases na atmosfera, quantidade de poros, quantidade de poros preenchido pelo ar, e também pelo potencial químico de oxidação e redução, que é chamado o redox. A composição desses gases do solo tem dois principais, que é o oxigênio e o dióxido de carbono. Tem outros gases, mas esses aqui são os mais predominantes. A porosidade e a aeração do solo. O mesmo tem grande influência nas atividades microbianas e no crescimento das plantas, sendo severamente afetado em muitos solos que têm os seus poros preenchidos com ar menos que 20% ou 10% total do seu volume. Um dos principais motivos para elevado conteúdo de água causar deficiência de oxigênio nas raízes é que nessas condições os poros preenchidos com água bloqueiam a difusão das moléculas de oxigênio que estão indo em direção ao interior do solo. Potencial de oxidação e redução, que é o redox, né? A aeração do solo influencia consideravelmente as condições de redução e oxidação dos elementos químicos, sendo que o potencial redox ele geralmente é calculado, né, ou medido em volts ou milivolts. Como podemos ver aqui nessa equação, nessa coisa, na fórmula aqui, quando há uma modificação no estado de redução, um elemento alterando para o estado de oxidação, ocorre uma redução, uma reação que pode ser ilustrada pela oxidação de ferro divalente, que é o FO aqui, é o FO2 mais, né? No composto Fe, aqui, cadê o mouse? Aqui, para a forma trivalente, que é o F3, que é o F3, isso aqui, né? F3. O papel do gás oxigênio. O gás oxigênio, que é o O2, né, é um importante exemplo de uma fonte agente oxidante, porque ele aceita rapidamente os elétrons e muitos outros elementos. Falar um pouco aqui sobre outros receptores de elétrons. Quando os teores de oxigênio, que é o O2, e os valores de E do solo diminuem, né, as condições reduzem e se estabelecem. Com a falta do oxigênio, somem os micro-organismos anaeróbios, podendo sobreviver, os quais passam a usar outras substâncias que não é o oxigênio, né, como receptores finais de elétrons para seu metabolismo. Fatores que afetam a aeração do solo e o potencial elétrico do solo. Dentre eles, nós podemos citar a drenagem, o excesso de água, né? Aqui, como podemos ver nessa imagem, a taxa de respiração no solo pelas raízes, a heterogeneidade do solo, a aeração e o tamanho dos poros. Bom, pessoal, deu uma travadinha aqui, mas vamos continuar, né? Acontece essas coisas, né? Bom, eu terminei essa parte aqui de fatores que afetam a aeração do solo. Falar um pouco aqui sobre os efeitos ecológicos para a ação do solo. Dentre eles tem o efeito da decomposição dos resíduos orgânicos. Uma aeração deficiente diminui a taxa de decomposição, como evidenciado por níveis
relativamente alto de matéria orgânica que se acumula em solos mal drenados, tanto na natureza como tanto como a natureza como a taxa de atividade microbiana é determinada pelo o conteúdo de carbono no solo, né, que é o CO2. Quando o oxigênio está presente, os micro-organismos anaeróbios são ativos, né, são os que são responsáveis pela decomposição. Na ausência do oxigênio, né, os organismos anaeróbios predominam no lugar, fazendo com que essa decomposição nesses solos sejam mais lentas, né? Oxidação e redução dos elementos. Nutrientes. O potencial redox, devido aos seus efeitos, faz com que grande parte do nível de oxigênio no solo condicione as formas de vários compostos inorgânicos. Elementos tóxicos, né? O potencial redox determina a forma no qual elementos como cromo, arsênio, selênio pode estar, não posso dizer, está no estado a representar seu potencial, né, tóxico, afetando significativamente o seu impacto no ambiente e na cadeia de alimento, a cadeia de alimentar, né? Gases de efeito estufa. A produção de óxido nitroso, metano em solos saturados com água tem um significado universal. Estes dois gases, junto com o dióxido de carbono, são responsáveis por cerca de 80% do aquecimento global no nosso planeta. Sendo que os gases metano é produzido pela redução do CO2, que é o dióxido de carbono. O óxido nitroso também é produzido em grandes quantidades em terras baixas, úmidas, né? Bem como em solos de terras elevadas. Cadê aqui? Efeito nas atividades das plantas superiores. É a falta de oxigênio ao redor do sistema radicular que prejudica o crescimento das plantas em solos excessivamente úmidos e não o excesso de água em si. Tipo, a falta de oxigênio é mais prejudicial do que o encharcamento, que é a saturação, que é o excesso de água no solo, né? Praticamente. O crescimento das plantas, a carência de oxigênio no solo altera o metabolismo das plantas no interior da planta, né? Seu metabolismo, tais como fenômenos como fechamento do estômago, né? Então, fechando o estômago, a planta vai parar de também assimilar um pouco do oxigênio, né? Sistema no ar, né? Seguida por a redução fotossintética, por translocação de açúcar dentro da planta. Então aí os frutos vão ter uns frutos menos nutridos, menos nutridos, né? Sendo esses fatores atrelados aos teores de oxigênio também no solo. Isso aqui, relação, não falar, lembrei aqui. Também a falta de oxigênio habilita a habilidade das raízes em absorver e translocar água e nutrientes é prejudicada, né, com esse problema, sendo que o resultado é verificado no metabolismo das raízes, alterando hormônios, né, da planta. Nutrientes e captação de água. Baixo nível de CO2 restringe a respiração da raiz e afeta as suas funções. A membrana celular das raízes pode se tornar menos permeável à água, de forma que as plantas podem ter dificuldade em absorvê-las, fazendo com que algumas espécies murchem ou sequem no solo saturado, né? Isso acontece, acaba ver bastante quando tem encharcamento no solo.
Relação entre a aeração do solo e manejo das plantas. Plantas cultivadas em vasos. As plantas cultivadas em vasos frequentemente sofrem encharcamento, né? Principalmente quando o pessoal irriga demais. Para garantir a máxima aeração e diminuir o peso, alguns substratos para vasos contêm um material adequado. Vamos citar vermiculita, né? Foi mal aqui, top strato, comercial. Eu tô falando, tô lendo, mas tem os orgânicos também, né? Que retém a água e aumenta a porosidade do substrato. Terras úmidas terras úmidas e solo com pouca aeração. As chamadas terras úmidas são áreas com solos pouco aerados, né? Praticamente. Mas tem um conceito também, são solo que próximo à sua superfície permanece saturado com água por períodos prolongados, quando a temperatura do solo e outras condições, tais como micróbios, hidrologia de terras úmidas. Com pouca deixa eu ver aqui, hidrologia das terras úmidas, né? É o balanço entre o fluxo da entrada de água e a saída, bem como sua capacidade de armazenar dentro de uma determinada área de terras úmidas. Decide como, por enquanto, tempo e permanência de encharcamento e saturação da água. Solos hidromórficos. Esses solos geralmente têm um regime de umidade áquico e peráquico. São solos que passam grande período com a ocorrência da saturação, né? Vegetação hidrófica. A vegetação hidrófica é constituída de plantas que evoluíram para possuir mecanismo próprio para se adaptar a esses ambientes de solos saturados e anaeróbicos, né? Por isso servem para distinguir terras úmidas. Isso aí também tem outras plantas, né, também que são usadas como bioindicadoras de locais salinos, por exemplo, de local com nutriente específico, plantas silênicas, eu acho, se não me engano, que tem essas funções. Química de terras úmidas. Química das terras úmidas. Os fenômenos químicos que ocorrem nas terras úmidas são caracterizados por baixo potencial redox, sendo muitas das funções de terras úmidas dependendo da variação do potencial redox. Terras úmidas construídas. Geralmente são pesquisadores, engenheiros que preservam as terras úmidas naturais, como também eles constroem as terras artificiais com o objetivo de tratar a água de esgoto. Bom, pessoal, essa é a minha apresentação. Muito obrigado. Vou passar a fala para o colega Matheus.